Hare Krishna, hoje temos a honra e o prazer de ter conosco Ragabhumi Devidasi, discípula iniciada de Srila Prabhupada. Eu vou entrevistá-la para conhecer melhor sobre a sua vida e sobre as suas atividades no movimento Hare Krishna. É muito importante para nós conhecermos a vida dos devotos, porque podemos aprender com eles. Ragabhumi Prabhu, bem-vinda à nossa entrevista. Hare Krishna. Hare Krishna, minhas reverências para todos. Reverências. Todas as glórias Srila Prabhupada, Todas as nosso glórias de Srila Prabhupada. eterno mestre espiritual, né? O mestre espiritual de todos. Muito obrigado por aceitar o meu convite e participar dessa entrevista. Eu gostaria de começar com você contando um pouco para nós sobre a sua família, onde você nasceu, a sua infância, como você cresceu, a educação, até o ponto que você encontrou os devotos de Krishna. Eu nasci numa família grande, né? Meu pai e minha mãe, vieram do Nordeste. A minha mãe, inclusive, ela veio de navio, com a minha irmã mais velha, ainda pequena. Que parte do Nordeste? Minha mãe era de Olinda, Recife, e meu pai era de Pernambuco, né? Mais para o estado de Pernambuco. Sim. Minha mãe era de uma família bem conceituada, porque meu avô, ele era um fazendeiro. Então, ele tinha fazenda e tinha todos os tipos de plantações. E também era uma família bem numerosa, mas também tinha uma casa em Recife, onde eles costumavam ir para finais de semana. E a minha mãe, ela sempre foi uma jovem assim muito desprendida, assim, muito voltada para a natureza, para a liberdade. Eu acho que eu puxei um pouco a minha mãe, né, essa parte dela. Inclusive essa parte que eu tenho também de me importar com as pessoas, de cuidar das pessoas, né, saber se elas estão bem, se precisam de alguma coisa, é a minha natureza. Então, meus pais eram católicos e nós íamos para a igreja, né? Sim, todo domingo? Todos os domingos, e cobríamos a cabeça com aquele véuzinho, mas éramos um pouquinho bagunceiros, muitas vezes o padre pedia para a gente sair da missa. Então, eram 5 mulheres, né? Bem dentro do perfil da minha mãe e do meu pai também. Meu pai foi um líder sindicalista, bem destacado, e a minha mãe, ela é assim, bem católica, né? Ela sempre orava os terços, conhecia a Bíblia, e toda sua vida foi permeada nessa fé por Deus. Então, nós temos uma família muito voltada para os lados mais espiritual ou então religioso, né? Todos nós somos pessoas religiosas, não tem nenhum que não seja, todos nós. E também não temos hábitos, nem vícios, né? Então foi assim bem fácil para nós se adaptar no Você movimento. tinha quantas irmãs e quantos irmãos você tinha? Comigo são 5 mulheres e um homem, né? Minha mãe perdeu alguns, mas o meu irmão é o único, foi o varão da casa. Eu Né? sei que uma das suas irmãs se tornou devota. Tem mais alguma devota? Não, a Butamata, né? É a minha irmã caçula. Nós temos uma diferença de 8 anos. E praticamente fui eu que trouxe ela para o movimento. Ela já está bem assim, voltada para outras filosofias, para yoga. Então tinha um pensamento assim muito aberto e ela veio comigo. Inclusive tive que assinar um documento tendo ela como sendo responsável por ela, tutora, né? Na verdade, eu e o Mahavira assinamos um documento de responsabilidade em relação à minha irmã, a Butamata. E as outras são católicas, uma mais tarde se tornou evangélica, mas assim, não é Uma família religiosa. uma família religiosa, não? Sim. Sem hábitos, sem vícios nenhum. Sim. Inclusive, minha mãe, ela não admitia palavrões dentro de casa, né? Ninguém falava palavrão, era pecado falar palavrão.
e também nenhuma mentira e nem palavrões. Isso aí e também assim ser muito honesto. Se você tem alguma coisa de alguém emprestar, você tem que devolver. E se quebrar, você tem que comprar um novo. Mais ou menos assim. É bem Muitos nessa linha bons da costumes, né? honestidade. Muitos Oi? bons costumes. Eu acho que sim. Na época, eu acho que tinha mais Sim. padrões, né? Não é como E quando atualmente. vocês mudaram para o Rio, que idade você tinha? Não, eu não mudei para o Rio. Minha mãe é que veio para de Recife, assim como praticamente toda a família dela, incluindo minha avó e meu avô. A minha mãe veio de navio, meu pai veio antes, e alguns tios meus vieram também para cá. Tem uma boa família aqui, tem família aqui que eu nem conheço. Então Membro você de nasceu família. no Rio? Eu nasci no Rio de Janeiro. Ah, sim. E a sua irmã também? Exceto a irmã mais velha, ela nasceu em Recife. Sim, sim. E como foi a sua educação no Rio? Por parte de pai e mãe? Não, educação escolar, acadêmica, assim. Ah, sim, eu fiz até a universidade, né? Ah, Na verdade, era uma faculdade. Faculdade de Serviço Social do Rio de Janeiro, que funcionava ali na Avenida Rio Branco, e hoje é a Universidade Veiga de Almeida. Eu até fui buscar, quando eu voltei para o Brasil, dos Estados Unidos, eu fui buscar alguns documentos, né, na Universidade Veiga de Almeida, e meus documentos estavam lá, com meu nome e com todas as minhas notas. E interessante que eu só tinha nota 9, 10, hum. e eu gostava muito atraída pelo serviço social, que é ajudar as pessoas mais abastadas, e também muito atraída pela psicologia. E você se formou no quê? Em quê? Eu passei, eram 4 anos de faculdade. No entanto, eu conheci o movimento e eu nem tranquei, eu simplesmente abandonei a faculdade. Acho que Sim, alguns devotos também fizeram isso, vários mas eu, devotos, sim. Sim. e nós entregamos, e nos rendemos, assim, nos rendemos ao movimento de São Shila Prabhupada. No Rio de Janeiro. Sim, nós conhecemos o movimento no Rio de Janeiro, acho que eu já contei anteriormente na primeira entrevista, como eu conheci de volta através de uma amiga, Raimunda, que me indicou uma outra amiga que morava na rua do Riachuelo, porque eu acho que eu cheguei a um ponto de questionamento muito forte, que começou praticamente aos 17 anos de idade. E aí, então, eu estava num período assim bem crítico, né, querendo essa resposta, dessa aproximação maior de Deus, porque nós tínhamos uma fé muito grande em Deus, nós orávamos, agradecíamos o alimento na mesa, então era uma família assim bem religiosa. E aí ela me indicou essa amiga dela na Rua do Riachuelo e marcou o dia que eu tinha que ir lá, e eu cheguei, era ali na Lapa, né? Quando eu cheguei, essa Idalina, o nome dela, porque eu recebi Hum. uma carta. Ela mora no estado do Rio de Janeiro. Até vou escrever para ver se ela ainda, ainda está lá, morando lá. Mas ela que me recebeu juntamente com a mãe dela, e a casa estava toda impregnada com cheiro de um incenso. Ah, não E estou logo entendendo. Essa era a casa dela? apartamento. Apartamento dela? É, no apartamento. E logo na entrada assim, tinha um posto de Cristo dando uma bolinha doce para uma vaquinha, acho que é um posto que todo mundo conhece também. E ela começou a me falar do Bhagavad Gita e as regras e regulações, entre elas não comer carne, peixe E nem como ovos. ela conhecia? O movimento, Sim. ela já frequentava, porque era perto, Ah, ela morava perto. É Riachuelo, tem uma escadaria que dá para Santa Teresa. Então ela já conhecia os devotos, ela chamava os devotos de yogis hippies, né? Yogis hippies. E aí nós fomos até o templo. Só que antes de encontrar a Idalina e conversar com a Raimunda, eu já tinha visto os devotos no centro da cidade. Eu tinha ido comprar uma coisa que minha mãe pediu na Casa Arthur e tinha que passar pela Rua do Ouvidor. Quando eu vi esses rapazes diferentes, né? Pareciam extraterrestres, careca, de cica e aquelas roupas amarelas e brancas, os dotes, né? E tocando os instrumentos assim, atabaque, guitarra, né? Flauta.
cartas, uma Ramanta Hare Krishna. E havia um grupo de pessoas ao redor deles, e eu parei para ouvir. Só que eu tinha que fazer isso muito rápido, o que minha mãe havia pedido, então eu parei, olhei, gravei aquela impressão e o mantra ficou. Fui para casa com esse mantra na minha cabeça, mas não fiz essa ligação que esses yogis e hippies seriam as mesmas pessoas que Idalina iria me apresentar mais tarde, né? Sim. Então, do apartamento da Idalina, nós fomos para Santa Teresa. Ela falou, agora nós temos que ir rápido, porque é o horário. Eu acho que eles tinham um horário já de programas, e tinha esse programa da noite. Era à noite quando eu fui. E de longe eu já ouvi os cártulas tocando, e meu coração estava assim muito cheio de emoção, né? E quando eu cheguei lá no templo, como é o nome da rua? Ali em Santa Teresa, Joaquim Murtim, acho que é 654. Essa casa ainda existe. E eles moravam ali, os devotos moravam ali. E que ano era esse? Esse 1973. Meu irmão diz que eu já conhecia o movimento em 1972. Eu não sei, porque esse foi o ano do casamento da minha irmã, e segundo ele, eu já conheci os devotos. Eu realmente não sei. Para mim, eu sempre marquei essa data de 1973 como o início, praticamente, desse processo da consciência de Krishna. Então, logo que eu entrei, na entrada tinha um verso, né? De Krishna, do Bhagavad Gita, se renda a mim, que eu lhe protegerei. Então, essa palavra, não tema, bateu muito forte no meu coração, e eu nunca mais deixei de ir ao movimento, né? Ao templo. E ali eu entrei dentro da sala, estava meia luz de velas, na verdade. Luz de velas, tinha um altar coberto, assim, Era assim, domingo? Não me lembro se era domingo. Não me lembro, na verdade, não me lembro. Eu sei que tinha um altar coberto com um tecido indiano, e no centro tinha uma foto de Radha Krishna, tinha foto de Bhaktisiddhanta Saraswati, de Prabhupada também. E aí os devotos... Vagabume, só um minuto. A sua imagem desapareceu. A sua câmera desligou, agora voltou. É porque tinha a energia. E aí, então, eles estavam cantando Mahamanta Hare Krishna, não me Volte, lembro. vamos voltar um pouquinho, porque ficou sem imagem. Então, você chegou no templo, estava assim, a luz de vela. Sim, a luz de vela, e os devotos, aqueles devotos que eu tinha visto na rua do ouvidor, estavam lá, né? Tocando a guitarra, a tabaque, e uma devota chamada Ana, ela fazia as oferendas, né? O puja. E aí, não, depois disso, depois assim, Só para assim, conhecimento geral de pessoas que não são devotos de Krishna. Então, o puja é aquela adoração para as deidades, ou uma foto das deidades no altar, com incenso, com flores. eu creio que era só flores e incenso, não era um puja completo, não. Um dupi arotik, né? E aí, então, depois tem aquela parte que os devotos sentam para pregar, né? E uma das pessoas que falou para mim sobre a filosofia também foi o Paravyoma. O Paravyama já estava lá. Paravyoma e Mahakala já estavam lá. E estava esse devoto, não lembro o nome dele. Russell? Não, o Russo já estava, o Bhakta Russo, nós tínhamos um bom Dhruvananda? relacionamento. Não, ele era um alto, bem alto. Ele está no Facebook. Como é que é o nome dele? Não me lembro. Então, assim, o russo já estava, por eu saber um pouco de inglês, então eu geralmente traduzia as conversas do russo com as outras pessoas. E a gente tinha um bom relacionamento. E eu também tinha um bom relacionamento com a Ana. Vyasa já estava. Eu não sei se a Marra veio antes ou chegou depois, mas a Marra ajudava a cozinhar, né? Eles seguiam uma alimentação macrobiótica. E tava outros devotos que foram para o Havaí, o Rômio,
o primo do Romeo, e um que mais tarde ele se suicidou, foi o que eu vi. Eu não tenho certeza se ele morre. Anyway. Então, a partir dali eu comecei a frequentar o templo e a sair com os devotos para fazer harinamas. E costumávamos ir a Copacabana. E a gente não fazia esse Sankirtana pessoa a pessoa, não. A gente colocava um tecido no chão, sentava ali com as cártulas e ficava cantando Hare Krishna e distribuindo os livros. Aquele livrinho azul, né? Sim. Do Siddha Swarupa. Depois Era assim algo diário ou 2 vezes era, por semana? não, era quase que diário. Aquilo se tornou a grande novidade para nós, né? Era interessante. Ia também para aquela feira hippie, na General Osório, e fazia Harinama ali na feira. Depois Mas ia ali. você ficou morando no templo ou visitava? Não, eu visitava, porque nem eu nem o Tamata moramos no templo de imediato, né? A gente ia para os programas e íamos também para fazer Harinama, distribuir livros, e para as aulas do Bhagavad Gita, e era mais ou menos assim. Não morávamos no templo, não. Passamos a morar no templo em São Paulo, no Butantã. Sim. Então, o que acontece? Vocês estão visitando o templo regularmente, participando, indo às ruas, cantando Hare Krishna, distribuindo aquele Começamos a livrinho adquirir azul? saris, comprar saris, né? Queríamos nos vestir como as devotas. Ah, Então, meu primeiro sari foi, eu me lembro claramente, que foi um tecido azul, que era a cor de Krishna, né? Era um tecido para cortina, mas ele era muito leve. E a primeira vez que eu usei o sari, eu fiquei com muita vergonha. sim. Então, eu ficava olhando para a parede. Na verdade, eu era uma pessoa bastante tímida. E esse foi o meu primeiro sari. Depois nós conhecemos uma indiana que morava em Botafogo, passamos a comprar saris com ela, saris indianos. E, E quem lhe ensinou a vestir sari? não sei, Que eu não aprendi. tinham devotas? Você tinha a Ana era nova também. Não, não creio que alguém tenha ensinado. A indiana ensinou como colocar o sari. Não foram as devotas. Eu tinha mais uma associação com o Lúcio do que necessariamente com as devotas. Eram poucas, né? Era só a Marra e aquela outra A Erli, Ana, Erli, Eli. Uhum. né? Que tinha uma filhinha. Sim. Então, vocês ficaram visitando o templo, iam visitando o templo regularmente e o que aconteceu? Aí eu me lembro do Cláudio, né? Que é o Chaturmurti, quando conhecemos ele, quando ele veio conhecer o templo, ele ficava dentro do templo, sentado, meditando no Om, né, o dia inteiro, por horas e horas seguidas, ele ficava ali, Om, Om, e a gente achava aquilo muito engraçado, né? Mas ele foi uma das pessoas assim, que também interagiu bastante, até como uma liderança, porque que motivava os devotos também. E através dele e ele tinha facilidades também para levar devotos, trazer. Por isso que alguns festivais foram feitos, um dos festivais foram feitos na Quinta da Boa Vista, né? Foi super lindo esse festival de Radharani. Muita fechada e até sobrou muita coisa. E eu me lembro dos devotos dando halawa para os peixes. Não sei. E aí depois conhecemos o templo fechou, né? O russo, eu me lembro que ele queria que eu fosse com ele abrir um templo em São Paulo. E porém eu falei que eu não poderia ir, porque eu teria, naquela época nunca passou pela minha cabeça sair de casa, sair da família e ir para um outro lugar. E eu também trabalhava. Eu tinha uma função na empresa, né? Eu era secretária.
de um gerente de uma empresa de fabricação de papel. E eu já tinha trabalhado antes também em fábricas de engenharia. Como eu sabia um pouco de inglês, eu também podia falar em inglês, por isso esse inglês me ajudou na comunicação com o russo. Mas chegou esse momento em que houve essa separação, que eu não, é assim, muitas coisas, como atualmente ainda existe isso, muitas coisas a gente acaba não sabendo exatamente qual foi o processo. Mas, assim, resumindo, alguns devotos queriam seguir o Siddha Swarupa, né? E não queria seguir a ISKCON como uma instituição. Acho que eles queriam viver uma coisa mais espontânea. E aí o russo também acabou indo embora e nós ficamos praticamente um ano O Russell foi sem embora para onde? para os Estados Unidos. Ele havia vindo dos Estados Unidos e voltou para os Estados Unidos. Não tenho todas essas memórias, não. Não Só me lembro disso, que ele veio para cá, havia vários outros em diferentes pontos do Brasil, como o Brishma, o Dhruvananda, né? Mas o Dhruvananda. Russell era americano. Ele é americano. Sim. Encontrei com ele mais tarde, quando eu fui em Los Angeles, encontrei. Gostava muito do russo. Encontrei russo, ele agora era Radhapati, né? Iniciado por Srila Prabhupada, e era casado com uma devota do Havaí, muito bonito. E ele me reconheceu e Mahakala e tudo, então assim, foi muito bom ver o russo novamente. Que legal. Então, o Russell voltou para os Estados Unidos e o que aconteceu com o templo? O templo fechou lá, na Joaquim Murtim. A gente passou a se encontrar em diferentes lugares. E, por exemplo, em Ekadasi, cantávamos 64 voltas, então íamos para algum lugar particular para cantar essa japa, ou era em cima de algum tipo de morro, que tinha lá perto de casa, em Botafogo, tinha um morro. Eu me lembro que nós subimos aquele morro para cantar a japa lá em cima. Mas sempre eram 64 voltas. E os encontros eram assim, Vyasa marcava os encontros e íamos para uma praça para ler os passatempos de Krishna com a Gautama, que Vyasa morava perto da gente, né? Morava ali no Maitá. Então, combinava com Vyasa e a gente lia os passatempos de Krishna. E foi assim, até o dia em que eu tirei férias na minha empresa e viajei para Recife. E lá em Recife, por acaso, eu encontrei os devotos de Recife. Só você ou a sua irmã também? Minha irmã, eu tenho até a foto. Então vocês duas foram para Recife? Sim, eu levei ela comigo. Sim. Ela era muito apegada a mim, porque eu cuidei da Butamata quando ele era pequena, né? 4 aninhos. Eu que cuidei dela. Então, assim, eu levei ela comigo e a gente estava passeando lá, segundo o Jagner, lá pela praia de Boa Viagem, e vimos os devotos, porque nós levantamos as mãos, como o Senhor Chaitanya, e eles olharam assim, veja aquelas moças levantando a mão e dançando igual o Senhor Chaitanya. Eles se aproximaram, a gente conversou e saímos cantando junto. E eles marcaram, então, um encontro na casa do Jorge, né? Jorge, o nome dele não, né? Jorge não, é o... Como é o nome daquele? Eu já estou com a minha cabeça. Arádia? Não, Arádia não. Eu não conhecia Arádia. Eu conheci aquele devoto que era de família rica, juntamente com os outros devotos, que é o Jagni, a Julieta, o Baumaka. A gente foi para a casa desse devoto que tinha uma sala de Tulasi. E me chamaram para eu ler o Bhagavad Gita para eles, dar uma aula, alguma coisa assim, falar sobre o movimento aqui no Rio de Janeiro. E aí foi quando chegou um telegrama do Mahavira, falando que já haviam encontrado um templo em São Paulo e que nós deveríamos ir todos para lá. E aí eu consegui convencer esses devotos e eles venderam tudo que tinham, arrumaram dinheiro. E quando eu cheguei em São Paulo, eles já estavam lá também.
Não é Então, George o nome dele? Acho que o nome dele é George. Jorge. Então, o grupo de Recife, quando o Mahavira chegou, se mudaram para São Paulo. Sim, foi todo mundo para Então, São Paulo. então, quando o Mahavira chegou, você não estava no Rio? Estava, claro que estava. Ah, sim. Ah. Então, Eu, então, foi antes ou depois da viagem a Recife? antes da viagem de Recife, Ah, é que eu já contei isso antes, antes da viagem de Recife, quando o templo fechou lá na Santa Teresa, o Paravioma, ele quis fazer uma reunião. A reunião foi bem perto da minha casa, na esquina ali da Rua Marques. E ele falou que eles iam se separar, né? Um grupo iria seguir o Siddha Swarupa e que não queria mais ficar acompanhar o grupo. E aí eu não me lembro todo o teor da conversa, mas eu sei que eu vi que tinha uma lua muito bonita no céu e eu orei e falei para o padre, é o momento do senhor vir para cá. Foi quando, mais tarde, o Parabrahmana ligou para minha casa dizendo que Prabhupada tinha mandado o Mahavira para abrir um templo oficial no Brasil. Mas eu sei que o Ridhana Maharaja também tinha vindo antes do Mahavira, mas me parece, porque quem conhece essa parte bem é o Vyasa, que ele encontrou com o Davantari, né, que na época é dentista, era um não, dentista ele não encontrou, porque quando ele chegou em Salvador, Davanta, ele tinha ido para Brasília fazer em pós-graduação. Brasília. Então não Ah, encontrou. Encontrou com a irmã de Davanta. não encontrou então com ele em Brasília. Não, não encontrou com ele em Salvador, porque Danvantari havia se mudado para Brasília para estudar. Entendi. Então é isso. Para Certo? mim, eles teriam Então, encontrado em Brasília. então vamos falar um pouco mais sobre a chegada de Mahavira. Então, para Vyoma lhe chamou, dizendo que Prabhupada enviou um devoto chamado Mahavira. E Locabando, Uhum. né? Tinha um devoto de Porto Rico, o nome dele era Locabando. Pessoa também muito agradável. E Mahavira era Locabando é da República Dominicana. República Dominicana. muito entusiasmado, os dois, muito cheio de entusiasmo. Então, quando o Paravioma ligou para mim, pelo que eu saiba, o encontro era na casa da tia Wanda, na casa onde o Chatumur estaria. É. E eu fui para lá junto com a Butamata e quando ele me viu, ele perguntou assim, você é aquela devota que distribui muitos livros e faz muito Lakshmi? Falei, você, como é o seu nome? Né? Meu nome é Carmen, na época. E aí ele me deu um quadro de Krishna e eu levei esse quadro para casa da minha mãe, deixei na sala. Eu tinha um sobrinho que o Mahavira deu um nome para ele de Aniruddha, mas Uhum. ele tinha 2 aninhos e ele costumava oferecer a mamadeira dele para esse quadro. E cantava o Mahamanta Hare Krishna, porque quando a gente ia para Santa Teresa, nós levávamos o meu sobrinho de 1 ano, 2 anos. E ele reverenciava, ele imitava os devotos. E quando os devotos falavam Jai, ele ria. Então, ele ainda tem essa lembrança, tanto que ele gosta, adora essa moça, adora Rasagula e tudo. E é uma pessoa bem introspecta. Então, assim, o Mahavira me deu esse quadro e falou, eu falei para ele que estava viajando para Recife, e o Mahavira falou, então, quando você voltar, você me devolve esse quadro para mim. Então, ele queria ter a certeza de manter o link. E aí, voltando de Recife, encontrei minha mãe tentou persuadir a gente ficar e não sair mais, ela fez um jantar vegetariano, praticamente, mas no dia seguinte nós já estávamos viajando para São Paulo, eu e a Butamata. Vocês chegaram a morar em Nova Iorque também ou não? Nova York já visitávamos, não cheguei a morar lá, não. A gente ia todo mundo junto. Lembro que uma vez nós pegamos uma carona de caminhão e fomos na parte de trás do caminhão, cantando Mahamantra. E chegamos muito tarde, então não houve como subir 7 quilômetros a pé. Tivemos que dormir ali mesmo. E ficava perto de
de um lugar onde tinha galinhas e vacas, né? E nós acordamos de manhã cedo com a vaca mugindo, as galinhas cacarejando. Aí foi quando demos contas que estávamos dormindo ao relento praticamente. Acho que naquela época os jovens eram muito desprendidos. E dali nós subimos. Essa foi a primeira vez que eu fui a Nova York. Mas já conheci o Chatumurcho daqui de baixo. Já conheci a história dele, como ele morava em Nova York, tudo isso eu já conhecia. Eu sei que eu cheguei lá uma vez em Nova York e era o Gora Purnima. E foi quando a Maha Yogeshwar ela deu à luz Mas foi a bem mais primeira. tarde. Isso já Ela foi, deu à luz. Foi é, quando? isso já foi em 77. Não. 77? Não, impossível. Sim. Não, não. Impossível que foi em 77. 77 eu estava no templo, foi quando o Prabhupada mandou Ela, no corpo. ela A nasceu. primeira filha, não é É a a primeira segunda filha, filha. agora Purnima. Ela nasceu lá em Nova York. Sim, sim, tudo Eu, bem. Tá bom. eu vi o parto. Ah, Nessa época a gente não tinha templo em São Paulo. Todo mundo morava lá. Quando o templo fechou, algumas pessoas foram morar em Nova York. Eu não fui porque eu tinha trabalho, por isso que eu não fui. Mas a menina nasceu lá, eu vi o parto. Eu vi a primeira vez que eu vi uma criança nascer, nunca tinha visto antes. E ela nasceu exatamente no momento em que estavam soprando a concha, hum. né? Foi quando a neném nasceu. E eu me lembro que ela, assim, não se desesperou, ela é muito tranquila até. Ela esperou até o último momento para ter a bebezinha dela. E aí me lembro do Mahavira lá em cima, aí eu me lembro do Mahavira em Nova York também. Mas como pode ser em 77, se em 77 Prabhupada abandonou o corpo e eu estava em São Paulo? Mas tudo bem, vamos continuar a trajetória aqui. Então você viu Mahavira, quando Mahavira chegou, Mahavira lhe deu o quadro, e o que aconteceu? Eu fui para o Nordeste, para Recife, e quando voltamos nós fomos direto para São Paulo. E aí chegamos lá no Butantã, nós batemos lá na porta e alguém perguntou lá de dentro quem é, eu e minha irmã, né? E nós falamos devotas. Aí eles riram. Aí abri a porta e eu vi Mahakala já com a cabeça raspada, todo mundo com a cabeça raspada, né? Todos os devotos. E o Mahavira tinha dado apelido para eles também. Ah, e foi ali que começamos a Ah, aprender a fazer as preparações védicas através do Mahavira, pelo menos essa parte. só um minutinho, o seu telefone se moveu, ou você se moveu, assim nessa posição está melhor, estava cortando a parte de cima da cabeça. Não chegue muito para frente, porque aí vai cortar, tá? Tudo bem. Então, você chegar em São Paulo, encontrar o Mahakala e vários outros devotos já com a cabeça raspada e A, já a tinha um Irli, templo. a Irli, né, o esposo da Irli, a criança também, todos moravam lá. E a Marioguejo. A Eli foi iniciada? Chegou a ser iniciada? Não, eu não posso assim te dar tantas informações porque eu não me lembro se eles Certo. foram iniciados ou se eles saíram do templo, eu não me lembro. Quem pode dar mais detalhes seria mas ele já faleceu, é o Jagabharata. Então, quando vocês chegaram Mas, no Templo de São Paulo, vocês ficaram morando no templo? sim, nós ficamos no templo, morando lá atrás, num quartinho que não cabia. A gente só cabia, para dormir, nós tínhamos que ficar assim, enfileiradas, uma ao lado da outra. Era um quartinho com um banheiro. Então tinha a Erli, a filha dele, a Marra, eu e a Butamata. A gente dormia assim. E eu me lembro que no dia seguinte, quando nós acordamos, é ainda o horário do Mangala, né? Porque eles acordavam para o Mangala, nós ouvimos devotos cantando Mahamanta Hare Krishna. E aquilo para nós era algo assim muito bonito, né? Muito lindo. Ouvir todo mundo cantando Mahamanta. Nós, na verdade, nos atraímos de uma forma muito profunda pelo movimento. E aí nós fomos para o primeiro Mangala no Uhum. templo. E a partir daí a gente passou a fazer outras atividades, como
assim, eu que fiz o altar, não tinha cortina, eu que fiz a cortina do altar. Não tinha uma Vyasasana para Prabhupada, eu que fiz a Vyasasana para Prabhupada, porque eu tinha capacidade de fazer qualquer coisa que me impedisse, né? E aí o Mahavira foi me ensinando a fazer halva, a fazer chapatis, puris, e a gente encabeçava muitas vezes as festas de domingo, né? Como Depois, era? Por favor, descreva uma festa de domingo para mim. Como era? muita gente vinha, enchia aquele templo, e vinha muita gente, tinha a aula do Bhagavad Gita. Às vezes eles saíam para resolver Mahakala, Mahavira, para resolver coisas relacionadas aos livros, e nós aqui ficávamos no templo que pregávamos para os visitantes, e uma vez até eles estavam tão preocupados que os visitantes não queriam ninguém para pregar para os visitantes, quando eles chegaram eu estava dando aula do Gita, né? E aí, como eu tinha essa afinidade em datilografia, eles abriram tinha a cozinha e tinha um quartinho do lado. Aí esse quartinho do lado se transformou num BBT, o primeiro BBT da ISKCON, composto por mim, pelo Mahakala, que era o tradutor, o Paravioma, e eu me lembro que a mãe do Mahakala, ela veio, porque ela era professora, né? Então ela veio, ela ajudou também no BBT, e mais tarde foi que chegou o Ísvara e a irmã dele depois. E E o também, que vocês pelo que o faziam? Jagner falou, a Julieta também ajudava no BBT, eu creio que sim. O que vocês faziam no BBT? Eu, Sim, no caso, eu sim. fazia parte da datilografia e fazia revisão de texto, composição e revisão de texto. Isso no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos a história é outra. Certo. E aí, nesse quartinho, com essa máquina que Hridayananda Maharaj me apresentava às pessoas dizendo assim, ela compôs todos os livros usando apenas 2 dedos, né, porque eu não tinha terminado o meu curso de datilografia, eu era muito rápida com os 2 dedos. Mas é aquela máquina antiga mesmo, datilografia, tipo do Manual. Pedro II. Né? Manual ou elétrica? Manual, É mesmo? manual. A primeira máquina, a máquina manual. Não sei se depois tinha uma elétrica, não tenho essa memória. E ali que saiu primeiro os livros pequenos, né? Além do Nascimento da Morte, Faço Viagem a Outros Planetas. Eu acho que eu li em algum lugar que esses livros foram entregues diretamente nas mãos de Srila Prabhupada. Então, os primeiros livros pequenos foram publicados e foi assim que os devotos começaram a fazer Sankirtana com livros. Sim. Mas antes, esse Lakshmi, ele era coletado na Rua da Augusta, apenas como pedindo doação nas ruas. E depois eu me lembro muito claramente da primeira revista de Volta ao Supremo, que também eu participei de toda a composição da revista, e todo mundo do tempo teve que sair para distribuir essas revistas na rua, e foi assim uma coisa maravilhosa. Muito lindo. Você fez distribuição de livros na rua também? Sim, claro. Sim. Não só eu, Mahakala, Todo mundo? Bhutamata. Quando o Prabhupada vinha ao Brasil, a Bhutamata ela estava enferma. Mas o Mahakala chamou, Bhutamata, Prabhupada está vindo, vamos fazer Sankirtana para coletar para a vinda dele. Ela levantou e ela distribuiu, coletou mais que todo mundo e tirou o primeiro lugar. Nossa. Nossa vida era Sankirtana. Nosso serviço Sankirtana quer devocional. dizer o quê? Sankirtana é distribuição de livros para nós, né? Distribuir livros. E depois desse livro é que depois foi publicado o Bhagavad Gita e isso foi crescendo quando nós fomos aos Estados Unidos
outros livros foram sendo publicados, livros médios e os livros grandes também. Essa é outra história, não sei, do BBT nos Estados Unidos. Então, isso Então, era em 75, né? Você ficou todo ano de 75 em São Paulo? em São Paulo, sim, eu viajei para os Estados Unidos no início de O 76. que aconteceu que você viajou para os Estados Unidos? Por quê? Bom, deixa eu te falar, essa parte de Sankirtan, ela não era só no Butantã, nós tivemos outros templos além do Butantã, né? No Butantã houve um problema que a pessoa que morava atrás do templo era um advogado. E os devotos acordavam muito cedo já, né? Como sempre, 4 horas da manhã, já com Kirtana, né? Mridanga, cantando alto. E aquilo perturbou muito o vizinho. E na verdade, ele atirou, né? Contra nós. E a minha irmã Butamata só teve tempo de se esconder atrás do altar. E aí nós fomos forçadas a sair dessa casa o mais rápido Ele possível. atirou com um revólver, atirou em vocês? E E plá, 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 plá. Dava para ouvir. Plá, não sei se ele atirou você, que a minha irmã se escondeu atrás do altar e eu saí fora da sala principal. Tivemos que sair correndo, aí tivemos que arrumar tudo para se mudar dali. Foi quando nós fomos para Ibirapuera, o templo de Ibirapuera. uhum. E em Ibirapuera nós ficamos pouco tempo também. E dali nós fomos para Jardim Prudência, uma casa muito boa, uma casa grande. E tinham quartos para nós, quartos grandes embaixo, para os matagis, porque no Ibirapuera só tinha um quarto dos devotos e o nosso quarto, no meio um banheiro para todos, né? Era bem austero no Ibirapuera, mas assim, nós aceitamos todos os tipos de austeridades, todos que você possa imaginar, no sentido de servir a missão do Srila Prabhupada, né? Não existe arrependimento nenhum. E aí nós fomos para o Jardim Prudência, um templo lindo, e festa de domingo era maravilhoso. Todos os Descreve um devotos pouco, raspavam a descreva a cabeça. festa de domingo, por favor. Todos os visitantes eram estimulados a colocar um sari, né? E elas queriam, assim, não é que ninguém queriam. Então a gente ensinava a colocar sari, os devotos raspavam a cabeça, o templo todo era limpo, era marra limpeza, desde lá de baixo até a parte de cima. E viaça, né? A gente entrava na cozinha de manhã bem cedo, já para adiantar algumas partes da prachada para o festival. Eu me lembro disso. E, O que e tinha, vinha o muita que se gente. servia, o que se cozinhava e servia na festa de domingo? Tudo de bom. Tudo de bom Um porque pouquinho mais de detalhe. Um pouquinho mais de tudo que foi detalhe. a batata gouranga, um arroz diferente, né? Um arroz pulau, arroz doce. O Mahavira era muito esperto em fazer batata goranga, lá no Butantã também era servido batata goranga também. E tinha chapati não, tinha puris pulverizando aquele açúcar, né? Uhum. Fininho por cima, que hoje a gente não vê quase. E um bom vegetal de berinjela, não sei se você já comeu esse vegetal de berinjela com passas e Uva passa e nozes, bolinhas de queijo. sim, bolinha de queijo. Ou era confita de repolho com molho de tomate. Tantas coisas. Tinha uma preparação que... Mas Tinha tudo... e almoças. Almoços, cachores. Cachores. Eu me lembro... Não foi no E como, Butantã. como se servia? Como se servia a prachada? Os visitantes ficavam numa fila? Como era o sistema? Não, dentro da sala do templo. Sim, e como? Em pratos descartáveis. Se Eu descreva. acho que, eu Descreva acho que como houve era. uma oportunidade, acho que já houve uma vez, que foi servido em folha de bananeira, né? Uhum. Mas era usado pratos descartáveis. Então, Sim. os devotos vinham com a panela, né, e iam servindo no prato de cada um. Então as pessoas estavam sentadas no chão e devotos passavam com as panelas servindo as diferentes preparações. E os pratos não eram feitos dentro da cozinha e depois eram distribuídos, não. E Eram quando as servidos na pessoas hora. queriam mais, elas pediam Servia mais. e alguém voltava e servia mais.
Porque servir era um ponto importante, né? E aquele que servia era o último a se servir, né? Ele não tinha um prato separado na cozinha, nada disso. Ele era o último a se servir. Então, mas eu não estou entendendo muito bem o que você está perguntando aí de servir. Ué, eu queria entender como era a festa de domingo, as preparações, como as pessoas eram servidas, havia Dessa aula, havia forma, kirtan, como os visitantes falavam com os devotos, eles se sentavam em grupos, como não, tudo. todos os devotos eram pregadores, né? Porque a gente distribuía na rua, livros na rua, não era só distribuir livros, pregava. E existia um prazer em distribuir livro e pregar e atrair as pessoas para Krishna, né? Então, durante a festa de domingo, todo devoto era um pregador. Não tinha ninguém assim abandonado. Todo mundo veio ali para conhecer a filosofia. Então, tudo era explicado para eles. Tínhamos um Bhagavad Gita na mão, sempre, explicávamos as fotografias, o significado, falava de Prabhupada. Era assim, não era, os visitantes não eram deixados assim à vontade, eles, como nós conversávamos com cada um deles tinha a atenção dos devotos. Certo. E tinha um E- néctar. Ah, sim, Gulab Jans. Teve um festival que sobrou um container de Gulab Jans enorme. Então a semana inteira tinha. Cada vez que você deixa o Gulab Jans no xarope, né, de açúcar, Fica ele vai melhor. ficando mais entumecido, vai crescendo, né? Então quanto mais tempo ali, melhor. Então volta e meia alguém. Como é que Prabhupada falava de Gulab Jans? São balas, As balas da ISKCON. as balas da isca. Sim. Então, depois de um tempo, você se muda para os Estados Unidos. Como aconteceu isso? Eu estava em Sankirtana. Tinha uma maratona e várias devotas da Argentina vieram para competir comigo. E eu nunca tive esse espírito competitivo. Em nenhum momento, nem tenho atualmente esse espírito competitivo. E aí eu falei assim, não, eu não vou porque eu não gosto de competir, eu faço tudo para Krishna. Ah, mas é uma competição espiritual, não sei o que, não. Fiquem à vontade. Mas nós saímos para Sankirtana praticamente todos os dias, com bolsas cheias. Quando saiu esse De Volta Suprema, eu levei como 500 revistas de Volta Supremo sozinha para Jabaquara, lá em São Paulo, para distribuir. Eu voltei com a bolsa vazia. A gente fazia Sankirtana de ônibus. E fazíamos Sankirtana ali no centro da cidade, no mapping. Eu, Butamata. E nesse dia eu estava fazendo Sankirtana quando veio um devoto e falou assim, estão te chamando de volta lá no templo, Iridayananda Maharaj quer falar com você. E aí eu não sabia nem do que se tratava. E como havia muita poluição em São Paulo, nós tínhamos sempre o rosto muito, muito cheio de poeira. Mas eu fui diretamente para... No Jardim Prudência também tinha um compartimento só para o BBT. E eu continuava trabalhando ali também no BBT e distribuindo livros. Aí cheguei lá, Maharaj estava sentado, eu me lembro, brincando e rindo muito com uma devota que era japonesa. E você sabe que os japoneses são muito unidos, família, né? As famílias são muito unidas. E Hridayana Maharaj perguntava a ela, então você quer ir para os Estados Unidos para trabalhar no BBT? E ela, não posso. E ela chorava, 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 chorava. E aí eu cheguei. E aí ele falou assim, e você, Ragabumi? Você gostaria dos Estados Unidos para trabalhar no BBT? E eu respondi que eu iria em qualquer lugar do mundo para servir Srila Prabhupada. Então essa foi as únicas palavras que eu falei. E aí tudo evoluiu no sentido de eu ir para os Estados Unidos. Quem mais foi? Primeiro foi Mahakala com aquele devoto... Radha Vinoda? Não, Radha Vinod não. O outro, esse que aparece nas fotografias.
É porque o pessoal coloca no Facebook o nome Carme e não coloca o nome espiritual, e a gente fica lembrando o nome Carme dele. Mas é um devoto moreno que foi com Mahakala, Gorakishora. Gorakishora, Mahakala e acho que Radha Vinoda, sim, do Radha Vinoda. E depois eu fui sozinha, num avião, tinha viajado de avião, só viajei de avião uma vez, que Mahavira, eu tinha que pegar um documento, eu tinha que pegar alguma coisa na empresa, então Mahavira pagou minha passagem de avião. Então eu peguei esse avião para ir para os Estados Unidos, Los Angeles, e fiquei muito assim. Eu me lembro que eu chorei, né? Estava deixando a minha irmã, caçula, lá sozinha. E eu cheguei lá mais ou menos na época, entre janeiro, fevereiro, porque eu me lembro do festival do Senhor Nishrinradeva. E Ishvara, não foi também nessa época? Acho que ele foi depois. Não, não me lembro. Ele sei que ele foi aos Estados Unidos. Não sei se foi nessa época ou se foi na segunda viagem. Houve várias viagens. Teve uma outra viagem que foi eu, porque nós retornamos para o Brasil e voltávamos. Teve uma viagem que fui eu e o Radai Pandit. Nós fomos para Miami nós fomos para Los Angeles. Essa viagem eu me lembro. Mas o Mahakala, ele foi a primeira leva. E quando eu cheguei lá, ele já estava trabalhando nos livros. E o que vocês E, faziam? O que vocês e tinha faziam em Los Angeles? departamento de americano, né, inglês, espanhol, francês e o português. Tinha esses departamentos todos. E no Então, departamento espanhol trabalhava junto o BBT português e o BBT espanhol, trabalhavam no mesmo lugar. o E lá BBT, para tinha... aqueles que não sabem, é a Bhaktivedanta Book Trust, é o departamento do movimento Hare Krishna responsável pela publicação e impressão dos livros. Então, o que vocês fizeram em Los Angeles e você encontrou o Prabhupada em Los Angeles? Conte mais sobre Los Angeles. Nós chegamos lá, então já tinha um BBT implantado, português, junto com o espanhol. E em junho de 76, Prabhupada, ele fazia uma turnê pelo mundo. E em junho ele passava por Los Angeles. Foi quando eu vi Prabhupada pela primeira vez, né? Eu não conseguia entender muito o que Prabhupada falava, porque eu não falava muito bem inglês. E Prabhupada também tinha o acento indiano, mas... Você pode descrever um pouco? Descreva um pouco. O O que aconteceu? Prabhupada? Como foi que você encontrou Prabhupada? Onde foi? O que aconteceu? Quem estava lá? Prabhupada, os devotos costumavam ter um ônibus que levariam quem quisesse ir até o aeroporto. E esse ônibus foi cheio. E nessa época eu já conheci uma devota da Venezuela, Madhurya Lila, que depois foi iniciada por Prabhupada como Nitya Lila, e ela tinha vindo da Índia para Los Angeles para encontrar Prabhupada. Então ela já tinha algumas experiências de como se aproximar de Prabhupada. Ela que fazia as guirlandas, que colocava em Prabhupada também. Então ela falou, Uragabumi, nós não vamos ao aeroporto, nós vamos ficar, vamos pegar flores, vamos fazer pétalas de flores. E aí, lá nos Estados Unidos, no Templo de Los Angeles, tem um balcão, onde geralmente ficavam as mulheres. As mulheres ficavam embaixo, também ficavam em cima. E dali dá para ver as deidades. E aí fizemos pétalas de flores até a hora em que Prabhupada chegou. Eu me lembro que o carro chegou. E ele saiu, tinha um tapete vermelho que vinha do carro, que ia do carro até a Vyasasana dele. E Prabhupada, quando ele foi chegando, a gente começou a jogar essas pétalas sobre a cabeça de Srila Prabhupada. E um devoto falou que Prabhupada percebeu e que ele olhou assim. E um devoto perguntou para Prabhupada, isso é Vaikunta, Prabhupada? Prabhupada disse, sim, isso é Vaikunta. E aí ele entrou no templo, né? A gente foi para frente do balcão e todos os devotos prestaram
reverências, né? Reverência chamada Dandavatis, que é esticado no solo. E como havia muitos sannyasis nessa época que usavam dandas, então o barulho da danda, juntamente com os sannyasis oferecendo a reverência, fazia um ruído bem grande, né? Crianças, havia muito crianças também em Los Angeles, mães. Então era muita gente, pessoas que vieram, devotos que vieram de longe, de outros templos. Então o templo estava muito, muito, muito cheio. E Prabhupada sentou na Vyasasana. Ele não era de uma estatura alta, mas quando ele sentou na Vyasasana e começou a falar, essa figura ficou enorme, como um leão, e ele falou assim, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Aí todo mundo, Jai, Srila Prabhupada. Então tinha muitos devotos que já conheciam o Prabhupada desde o início, que já tinha uma relação próxima com o Prabhupada, que choravam, né, de emoção. E aí Prabhupada falou um pouco e Por depois... favor, desculpa interromper, por favor, se afasta um Desculpe. pouquinho da câmera. Assim, assim. Assim tá ótimo. Então, o Prabhupada chegou e vocês jogaram pétalas de flores e Prabhupada se sentou na Vyasasana e ele começou a falar que estava muito feliz, que estava em Los Angeles. O que mais? I am happy to be here with all of you. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Você sabe, né, a relação que Prabhupada tinha com os devotos, deve conhecer a história da instalação das deidades, como foi encontrado o templo de Los Angeles. Então, existe uma relação muito forte de Prabhupada com seus discípulos, e de amor, de carinho, de proteção, né? E depois que ele terminou de falar, aliás, ele deu uma aula, eu tinha um gravador e a voz de Prabhupada, ele ressoava no templo todo, muito clara, muito nítida, muito forte. E essa gravação saiu muito, muito nítida, muito clara também no meu gravador. E quando o Prabhupada levantou para oferecer reverências para as deidades, eu não prestei reverência, eu queria olhar como o Prabhupada prestava reverência, né? Era de uma forma bem, bem diferente, muito bem consciente do que estava fazendo, muita devoção. E quando ele foi sair pela outra porta lateral, ele tocou na cabeça de um menininho do Gurukula, da escola, né? E esse menino começou a pular de alegria, né? O Prabhupada tocou na minha cabeça. E aí ele foi. No dia seguinte teve aula novamente com o Prabhupada e eu participei de uma... Assim, na época que eu estava lá no BBT, em Los Angeles, como era maratona, né? Eu não poderia dividir as minhas tarefas com outras tarefas. Mas acabei pegando, a Devota precisava trabalhar no BBT espanhol com uma certa urgência, então ela passou o serviço de limpeza do quarto de Prabhupada para mim. Mas antes eu perguntei ao Mahakala, posso aceitar esse serviço? Ele falou, pega sim, pega sim. Então eu entrava no quarto para limpar o quarto de Prabhupada, né? Tinha aquela parte central, limpar o altar do Prabhupada, trocar a água das deidades, colocar a água do Prabhupada. Prabhupada tinha deidades no seu quarto? Tinha. E tinha uma Você sala só lembra de que livros. deidades eram? Radha Krishna. Radha Krishna. E tinha uma outra sala onde tinha uma foto de Bhaktisiddhanta Saraswati, que tinha todos os livros que estavam ali. E nessa sala principal é onde ele dava o darshana, né? Ele recebia jornalistas, recebia os devotos. Então, quando o Prabhupada chegou, eu estava fazendo esse serviço. A Né? Prabhupada entrou no quarto quando você estava lá? Não. Prabhupada foi fazer uma caminhada na praia. Nessa caminhada, a Mahakala foi. Diz que o Mahakala perdeu um chinelo. É engraçado essa história do Mahakala. Não, eu fiquei. E quando eu cheguei lá, já tinham muitos discípulos de Prabhupada, Shrutakirti, Jamuna, vários discípulos de Prabhupada bem antigos, né? No quarto? Então, no quarto. Okay. E aí a Jamuna, a primeira coisa que ela fez foi pegar a guirlanda de Prabhupada. Eu falei, please, por favor, me dá essa misericórdia. Ela, não.
E Prabhupada, ele tinha deixado a bolsa de japa em cima da mesa e eu consegui ver as bolas, né, da japa eram enormes, assim, tamanho médio. E, e aí eu tive essa relação com esses devotos de Srila Prabhupada também. No BBT, depois eu fui transferida para um outro prédio. E nesse prédio tinha uma devota do BBT espanhol, tinha a Vishaka, numa parte de trás, que tinha uma porta, ela fechava, trabalhava lá atrás. Vishaka, esposa de Jadubara. Yadubara, ela me Sim. conhece. E tinha Srila, uma discípula de Prabhupada também, que respondia pelo BBT em inglês, americano, né? E então eu trabalhava ali, tinha uma janela, de repente sai Jamuna da sala da Vishaka e pula pela janela. Pula pela janela. Então, mas porque alguém sabe essa história, então ela falou que ela estava, que provavelmente ela pulou pela janela porque Prabhupada estava precisando dela, né? Então ela era bem assim. E com essas devotas eu aprendi a fazer alguns doces para as deidades também, as agulas, dash, aprendi alguns doces védicos. Você aprendeu com a Jamuna? Sim, com a Jamuna e com... Eu não me lembro quem era outra pessoa, mas com a Jamuna, Que a sim. Jamuna é conhecida como uma das maiores Sim, cozinheiras do movimento. eu tenho um rascunho do livro dela. Não tenho Hum, livro, mas eu tenho um rascunho com a receita dela. sim. Eu aprendi muita coisa e praticamente eu fazia a oferenda do Mangala no dia dos festivais. Passava a noite acordada só preparando oferenda para as deidades. Eles colocavam uma lista de oferendas, né, de preparações, e praticamente eu assinava quase todas. E passava a noite acordada só cozinhando para as deidades. E Bom, durante o dia também. você disse que você fez mais de uma viagem para os Estados Unidos. Então, essa foi a primeira viagem que você encontrou com Prabhupada. Sim, E mas não quantas terminou outras? a minha história com o Prabhupada, né? O Prabhupada, ele deu um darshan naquele jardim dele, porque antes de Prabhupada chegar, tudo estava abandonado. E lá nos Estados Unidos você pode comprar tudo pronto, né? Então, de repente, estava tudo florido, a fonte estava funcionando. E um dia, Prabhupada foi dar o darshan para o BBT, para o Departamento de Artes, para alguns jornalistas e alguns sannyasis. E eu me lembro que eu fiquei sentada no corredor esperando para descer, acho que ele levou uma meia hora para descer, e ele se encaminhou para o quarto de pujares, a sala onde guarda as coisas das deidades, e tinha uma devota chamada Devamata, e ele perguntou, esse é um ponto super importante para os devotos entenderem. Prabhupada não é como hoje, né, que existem tantas regras para executar serviço devocional, para frequentar um templo. Isso é muito triste. Mas Prabhupada perguntou a Devamata, você é feliz na consciência de Krishna? E ela respondeu, sim, Prabhupada, mais ainda, né, com o senhor aqui. E aí nós caminhamos para o jardim. Então, conforme como era tudo com terra do mar, né, da praia, para poder não machucar os pés de Prabhupada, então quando o Prabhupada caminhava, as marcas dos pés dele ficavam impressas na areia. E a gente pegava essa areia e jogava na cabeça, porque eram bênçãos, né, do devoto puro. E Prabhupada já estava sentado lá no caramanchão dele, e eu fiquei, na hora que eu fui entrar no portão, eu parei, porque eu tive, não só eu só que tive essa experiência, eu já li isso antes, eu tive essa impressão muito forte de que Prabhupada, ele podia ver tudo dentro de mim, inclusive a minha mente. E eu fiquei muito, assim, envergonhada, né? Aí ele pode ver minha mente, pode ver todo o meu coração, tudo que está dentro de mim. E aí, quando eu sentei, já te contei essa parte, que eu levei um gravador Não e pode a contar. Jadurani falou para eu colocar o gravador ao lado de Prabhupada. E eu não tinha muita coragem para fazer isso. Ela vai lá, coloca do lado de Prabhupada. E Prabhupada já estava falando, né? Ele falava sobre o Bhagavatam,
Brahmachari Gurukule. E Prabhupada parou, né, de dar aula e ficou esperando eu acionar o play direitinho. A minha mão tremia, acionar o play, para depois Acionar a continuar. gravação. Sim. Acionar a gravação. Sim, e aí ele continuava. E, de repente, terminou, porque era fita cassete, né? Quando termina um lado, eu tinha que trocar para o outro lado. Então, o gravador faz um barulhinho. O Prabhupada parou, olhou, e aí eu fui lá novamente, ele esperou eu colocar a fita do outro lado para depois continuar. Essa é uma das passatempos. Tem outros de Prabhupada, quando eu recebi biscoito diretamente da mão dele. E quando nós tentamos chegar... Conte, pode contar. Queremos ouvir mais. Então, esse passatempo de Prabhupada, não, esse passatempo com Prabhupada. Prabhupada, ele sempre distribuía cookies de Prabhupada, né? Biscoitos de Prabhupada. Quem fazia era uma devota chamada Bhadra, que era a esposa de um dos devotos do departamento de artes. E Prabhupada falou, vocês cheguem todos para trás, isso, devotos e sannyasis, tudo, cheguem para trás, porque hoje eu vou distribuir apenas para as mães com crianças. Então, era comum mães com criança em Los Angeles, era super lindo ver mães e crianças na consciência de Krishna. Então, fez uma fila enorme, e eu, Brahmacharini, né? Não tenho filho, que eu faço? Então a Bhadra me olhou assim, falou, ela tinha um bebê, novinho ainda, me entregou o bebê. Aqui, Raghabu, você não vai deixar de receber a misericórdia de Prabhupada. E o filhinho dela, Tulasi, o esposo dela era Parikshit, o filhinho dela, Tulasi, me entregou uma flor de lótus, que é fácil encontrar flor de lótus em Los Angeles. E aí eu era praticamente a última da fila. E era difícil para eu caminhar, porque eu era muito envergonhada. E cheguei até Prabhupada e eu queria olhar os olhos de Prabhupada, porque antes da minha primeira iniciação, eu tive um sonho, uma semana antes, com Prabhupada, que simbolizava a minha iniciação, porque saía um raio de luz do coração dele que entrava no meu coração. E eu acordei falando que os olhos de Srila Prabhupada eram da cor do mel. Então eu queria olhar se realmente era da cor do mel. E aí ele me deu um pedaço de biscoito, você tem que segurar bem, senão alguém pode roubar. E coloquei a flor de lótus para o padre. Foi assim que eu recebi o cookie. E a outra era que eu estava... E você olhou nos olhos de Prabhupada ou não? Sim, olhei, claro. Olhei. É tão nítido essa memória, esse encontro com o Prabhupada, é uma coisa assim tão forte, tão presente, né? E teve um outro também em que Prabhupada estava lá, mas os pujaris não estavam atendendo as deidades, que todo mundo queria se associar com o Prabhupada. E aí, como eu já ajudava no pujari, eu fui iniciada lá como brahmana, né, para o Prabhupada. Então eu corri para a sala do pujari para preparar para a fernália, e depois eu corri para a cozinha para preparar alguma fruta para oferecer às deidades. Mas na cozinha eu já encontrei... Na cozinha, o Mahakala chegou com o Radhapati, e eles falaram, você pode deixar a Mataji aqui que a gente resolve essa parte. E eu voltei para lá, mas quando eu estava voltando, a devota estava saindo com um vasilhame cheio de água, com pétalas, e ela falou assim, Raghabu, me abre a sua mão, que eu vou te dar a misericórdia do Guru. Mas o que é isso? Não, não abre a sua mão. E aí eu abri e ela colocou essa água na minha mão e falou, bebe. Eu bebi. E aí ela disse, essa água lavou os pés de Srila Prabhupada. Então, qual foi a minha realização, né? Quando você está ocupada no serviço devocional, em separação, porque esse foi o humor da maioria de nós, serviço em separação. A Srila Prabhupada, muitos nem viram a Srila Prabhupada, o Guru vem até nós, né? Então, se você é sincero na execução do serviço devocional, o Guru ele se manifesta para você. Eu vi dessa forma. Então, eu acho que eu fui muito afortunada nesse momento também. E teve a parte em que Prabhupada foi embora, né? Que ele tinha que partir, Prabhupada já estava enfermo, e nós fomos lá para o aeroporto. Uma fila enorme, bandeiras,
E a Madhurya Lila sempre comigo junto. Quantos devotos, mais ou menos? Muitos, muitos devotos. Centenas? Muitos, sim, muitos devotos. Era impressionante. Muito, de todos os lugares do mundo, né? E já os que moravam lá, nós tínhamos uma congregação em Los Angeles de mais de 500 devotos ao redor. Então, eram muitos devotos. E aí, nesse dia que nós fomos para o aeroporto, alguém me deu uma bandeira. E eu saí com a bandeira e a Madhurya Lila falou, não, entrega essa bandeira para alguém e me siga. Aí fui atrás dela e vi que passamos para a Prabhupada e ela me levou até onde o Prabhupada iria sentar e nós ficamos atrás da poltrona. E aí Prabhupada ele sentou ali e trouxeram um prato com frutas, né, uvas assim, e deram para Prabhupada. Ele tirou ficou, mordeu a metade e a outra metade ele ia colocar de volta, mas o Uridana Maharaj pegou a outra metade. E logo depois chegou a Jamuna e carinho que ele tinha pela Jamuna, né? Jamuna, e eles conversaram um pouco. E aí a pessoa responsável pelo aeroporto falou que já tinha chegado o horário para partir. E abriu, a porta se abriu de vidro, o Prabhupada passou, ainda olhou para trás. Essa porta fechou e nós ficamos parados ali durante praticamente 5 minutos, mudos, né? Não queríamos que Prabhupada se fosse. Até que alguém falou, vamos voltar para o templo, Prabhupada quer todo mundo servindo, fazendo serviço devocional. E essa foi uma experiência também bem marcante, né? Então, e as outras vezes que você... Quantas vezes você foi para Los Angeles? Eu Nessa fui época. em 79... Não, antes de 79, nós fomos... Eu voltei... antes de 77... 76 para 77 eu voltei para o Brasil. Mahakala também, nós tínhamos um BBT ali na Liberdade, num prédio, né? Um apartamento de um prédio. Foi quando o Prabhupada abandonou o corpo. E foi quando eu soube, porque o Mahakala veio me chamar, deixa tudo aí, venha para o templo, é urgente. Era eu e uma devota chamada Vaikunta Murti, que também era uma grande distribuidora de livros. E a gente saiu pela rua cantando, né? Já esse Krishna Chaitanya. E vimos um caixão. Falei, que estranho. E continuamos indo para o templo, e quando entramos no templo, nós vimos uma foto dessas grandes, de Prabhupada, um pôster grande, e os devotos estavam todos chorando. E outros devotos lá na parte de cima da casa também estavam chorando. Foi aí que nós compreendemos que Prabhupada tinha abandonado o corpo. E aí, em 79, eu voltei novamente para os Estados Unidos. Sim. Mas você então encontrou com Prabhupada, essa vez em Los Angeles, mas nas outras vezes Prabhupada não estava mais conosco, fisicamente? Não. Certo. Eu me lembro, quando eu estava lá em Los Angeles, eu estava na lateral do templo, sentada, chorando. E a devota falou, por que está chorando? Eu falei, eu sinto muita falta de Prabhupada. Espere aqui um minutinho. Aí ela foi lá ela era do departamento de arte, ela foi e voltou. E aí ela me deu uma murcha de Prabhupada. E essa murcha eu tenho até hoje na minha casa aqui. Quem era essa devota? Era uma devota do departamento de artes americana. E você voltou em 79 para trabalhar para a BBT novamente ou por algum outro motivo? Em 79 eu vim para trabalhar BBT. Não, minha conexão era com BBT e distribuição de livros. Não era só isso, a gente também fazia as festas de domingo, né? Cozinhávamos na cozinha, adorávamos o altar, tinha deidade, a gente atendia as deidades. Ou se não era deidade, era uma foto do Panchatattva, como era no Butantã. A gente fazia serviço de pujari, cozinhava para os festivais de domingo, fazíamos Sankirtana, distribuindo livros, e também trabalhava no BBT. Uhum. Você continuou ajudando com a publicação dos livros em português? Sim. Que livros? Quais são os livros nos quais você trabalhou?
Olha, a revista, o único lugar que saiu o meu nome foi na revista De Volta ao Supremo, porque o nome das mulheres não saíam, não eram publicados, só dos homens. Mas na revista De Volta ao Supremo tem meu nome lá, Raga Bhumi. E os livros pequenos, livros médios também, e os livros médios, grandes também, o Bhagavatam, chamado Bhagavatam e o Bhagavad Gita. Certo. Como você se sentia assim no movimento como uma mulher, ainda mais uma das primeiras devotas de Krishna no Brasil? Havia, qualquer devota da época pode falar sobre isso. Havia muitas dificuldades para nós, como mulheres, né? Éramos vistos como inferiores. Até hoje ainda existe esse olhar, né? Então, muitas vezes eu tinha que guardar a prachada para as devotas. Eles dizem que a mulher é mais luxuriosa que o homem, mas, pelo que eu percebi, os homens comiam mais que as mulheres. Eles comiam 3 vezes um prato, enquanto que nós comíamos apenas um prato. E muitas vezes saímos da Sankirtana sem nada. E os devotos tinham um outro procedimento, eles poderiam ficar mais tempo, assistir o programa e chegar a hora que bem entendesse. Mas a gente ia a Sankirtana depois do Mangala e voltávamos à noite, e às vezes não tinha nada para nós. Então, muitas vezes eu tive que guardar a prachada para as devotas. Eu era como a protetora das devotas. Acho que é por isso que algumas devotas têm um carinho por mim. Mas eu, com a vida, eu descobri que ser boa demais não dá certo. Acho que tem que ter uma medida. Mas E você vê isso, nós isso que vivíamos, aconteceu. Isso que nós aconteceu, você vivíamos, vê. Continue. e nós vivíamos sempre morando do lado, nos fundos. Por exemplo, teve um momento que o templo fechou no Rio de Janeiro, né? E aí a mãe Avatar, ela tinha uma casa em Duque de Caxias e nós fomos para lá, para Duque de Caxias. Os devotos moravam dentro da casa e as devotas moravam do lado de fora, numa casa muito simples, muito assim, é dito que as mulheres devem ser protegidas, mas não havia essa proteção. Eles estavam protegidos, a gente não estava. A gente Quando morava você diz, não numa era do lado de casinha fora da casa, numa outra casa. no mesmo terreno, né? Isso em Sim, Caxias. sim, No Butantã, a gente morava num quartinho. certo. No Ipiranga, tinham tinha uma certa um confortinho, né? Era uma casa que tinha atrás, mas acho que tinha uma garagem, então era só essa parte aqui. E tinha mais um quarto para as devotas, onde morava a Murti, outras devotas, a Kuntamurti morava comigo lá fora. E eu me lembro que de noite, e os devotos moravam sempre dentro do templo. Eu me lembro que nesse templo do Pandya Lojas, de madrugada nós ouvimos passadas, né? E aí eu abri a janela, eu me armei com alguma... Não, a Kuntamurti me deu uma vassoura, e eu abri a janela e era um homem, um desconhecido, né? E ele falava coisas assim, eu falei, o que o senhor quer? E ele falava coisas, eu falei assim, prachado, o senhor quer prachado? O senhor gosta de alimento? O senhor quer comer alguma coisa? Ele falou assim, sim. Aí foi como eu consegui convencer ele a voltar num outro horário, quando teria prachado. Não sei se ele era uma pessoa que visitava o templo, só que ele veio durante a madrugada. E nós não tínhamos proteção, ninguém ali para defender a gente. Os devotos moravam sempre dentro do templo. Já no Jardim Prudência, a gente tinha um ashram bem grande e tudo era mantido muito limpo, porque o Uridana Maharaj ele costumava visitar todos os departamentos e ele ficava impressionado com o ashram das devotas, sempre muito limpo. Aliás, esse O centro, ashram é a residência das devotas, né? sim, residência. O retiro das devotas. Mas nesse sentido, sim. Eu acho que tem outros aspectos no Jyotia Prudência, por exemplo, um devoto bem conhecido, existe uma coisa chamada aversão, né?
ou aquela história de que a mulher tem um cérebro menor que o homem. E essa versão, um dia eu estava passando, ele cuspia no chão quando eu passava, né? Mas está aí, ainda é devoto, ainda tem um projeto, tudo. Essas coisas, na verdade, elas não marcaram tanto assim para nós a nossa história, né? O que mais marcou a nossa história, que marca a nossa história dentro do movimento, é a entrega, a rendição. Acho que superamos tantas dificuldades, eu não posso dizer que outras pessoas conseguiram superar, porque eu escuto essas devotas, elas abrem o coração delas para mim e me contam o que elas passaram dentro do movimento. Foram coisas, mas não vou dizer que isso é passado, isso existe ainda. Então, o que mais, acho que para a mulher, o que mais importa é a devoção. E o que mais importa é servir Prabhupada, né? Servir a missão de Srila Prabhupada. Essas duas coisas são os nossos pilares. Então, austeridade todos nós passamos, frio, calor não existia para nós, porque serviço devocional era tudo que nós queríamos realizar, tudo que queríamos oferecer, mas vai existir sempre isso. Bom, recente já houve algumas sanções severas contra mim no Templo do Rio de Janeiro. Sim, eu como devota antiga, eu vou analisar, não são as pessoas qualificadas para aplicar sanções severas. E agora se valoriza mais as pessoas que têm um canudo, uma universidade. Mas não é isso que faz o homem. O que faz o homem é o caráter, né? Então, é preciso ter caráter para ser Ou a um devoto. mulher. Para ser caráter e ter, para ser um devoto ou uma devota. Sim. É preciso ter caráter. Prabhupada mesmo fala isso, né? Tem que ter caráter. E você E acha eu que vejo assim que várias coisas, assim, várias cartas de Prabhupada, o Instituto de Prabhupada, elas não são conhecidas, né? Existe tudo um imediatismo, existe tudo o aqui e agora, o oba-oba, mas assim, se a gente fosse a ter as cartas de Srila Prabhupada, vamos ter uma linha para seguir de forma correta e alcançar aquilo que nós queremos na consciência de Krishna. então você sentiu dificuldade como devota no começo e você crê que ou você vê essas dificuldades ainda acontecendo agora, no dia de hoje? Eu quero falar para você que as dificuldades, eu vejo assim, as devotas que me contam, eu dou muito mais valor ao que elas falam, porque elas sentem, elas são sinceras, e o que elas falam é verdade, né? Como foram tratadas, como foram recebidas, do que necessariamente em relação a mim. O que mais que provocou em mim um grande choque foi essa situação recente que eu passei no Templo do Rio de Janeiro. Eu tive um burnout, que é um stress, que é uma coisa muito séria, e tive que trabalhar com isso praticamente sozinho, porque eu não tenho família, não tenho filhos. Minha família é um movimento, minha família é a ISKCON, né? E agora, cada vez mais, eles vão se tornando estritos no sentido de proibir. O serviço devocional Prabhupada nunca proibiu ninguém de servir a Krishna. Tem uma história de um devoto que ele se afastou do movimento, que ele criticava, tudo isso, e Prabhupada foi ao templo, e a devota falou, Prabhupada está vindo ao templo, você gostaria de encontrar? E ele foi. Quando Prabhupada saiu do carro, ele foi diretamente a esse devoto e falou, eu quero que você cozinhe para mim. Então, eu acho que o ponto mais importante na consciência de Krishna é ocupar as pessoas no serviço a Krishna, não é criar regras, né, novas diretrizes e colocar a administração acima da classe bramínica, porque o que faz a consciência de Krishna são os brahmanas, e através desse processo bramínico é que nós desenvolvemos boas qualidades, não é com a mentalidade administrativa. Eu me preocupo, sim. Vão abandonar seu corpo pensando administrativamente como gerir um movimento? Eu acho que Você está otimista ou pessimista sobre o futuro do movimento Hare Krishna no Brasil?
pessimista. Por quê? Porque o líder, ele lhe ignora se você não fizer exatamente o que ele quer. Ou se você não aceita exatamente o que ele quer, o que ele dispõe. Infelizmente, é isso aqui, né? Mas o movimento EISCO não se resume no Brasil apenas, né? Tem trabalho. Eu estive na Carolina do Norte e eu vi uma comunidade maravilhosa. O centro são as deidades. E todos eles trabalhando junto, uma unidade, né? Porque yoga é uma unidade. As pessoas são valorizadas. É diferente. Não existe Você assim. não se sente valorizada? Não existe assim. Você quer morar no templo? Não existe essa possibilidade, né? Não te dão essa possibilidade de você morar mais no templo, né? E é no templo que a gente tem a associação com os devotos. É no templo que a gente executa o serviço devocional. Mas você se sente valorizada no Brasil? Você se sentiu valorizado por todos esses anos? Ou você vê uma deficiência nesse sentido? Eu, praticamente, quando voltei para o Brasil, em 86, por acaso, né? Porque eu tenho essa linha artística da minha mãe também, eu me envolvi já fazia isso lá nos Estados Unidos, já ensinava as crianças como teatro, dança indiana, essas coisas, então eu já vim. E quando eu cheguei no Brasil, ali na Pandya Kalojara, eu conheci uma Didi da Ananda Marga, que ela me ensinou uma pequena dança de Krishna, né? E eu fiz essa primeira apresentação em Nova Gokula. E aí eu enveredei por esse caminho da dança indiana, inclusive ensinando as meninas lá do Gurukula de Nova Gokula, e fiz várias apresentações aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, inclusive com bailarinos do Teatro Municipal. Eu tive sucesso na dança indiana, né? E tudo que eu fazia dentro do movimento, eu tinha sucesso também. E depois de um certo tempo, eu não sei se tem essas mudanças, eu enveredei na linha do diálogo interreligioso. Eu estou há 12 anos e fiz muitas conquistas também dentro do diálogo interreligioso. Mas nunca consegui apoio, né? Eu percebi que quando eu cheguei no Brasil, me botaram ali no Ipiranga, tinha uma casinha onde embaixo era uma fábrica de incenso, e eu voltei enferma dos Estados Unidos, porque eu morei no lugar onde o inverno era muito rigoroso, abaixo de zero, e me colocaram para morar numa casinha. Eu achei que era para poder ter um lugar para fazer as minhas preparações, que não leva pimenta e para ficar mais à vontade. Não, na verdade, eu acabei descobrindo por uma devota do Nordeste, que ela me falou, quando eu estive no Nordeste, ela me falou: "Ora, Gabão, você sabe o que você morava naquela casinha ali afastada do templo?" E porque não foi assim para você morar numa casinha, mas para manter você afastada dos devotos. E eu nunca entendi isso. Eu já tinha um certo isolamento nos Estados Unidos, porque eu era brasileira, havia muita discriminação contra latinos e americanos. E aí eu vou para o Ipiranga e me coloco numa casinha isolada e proíbe os devotos de se associar comigo, porque eu voltei dos Estados Unidos, eu poderia contaminar os outros devotos, mas contaminar com o quê? Não entendi. E isso foi uma pessoa, um líder, foi promovendo isso dentro do movimento, tanto que eu recebi uma confirmação de um outro líder, ele falou: "Ainda fazem isso com você, né, Gabu?" Então eu via que eu não era chamada para fazer serviço devocional, apesar que eu fiz teatros dentro do templo, Ramayana, já vesti as deidades de Jagannatha, e também liderei vários festivais no Templo do Rio de Janeiro, 3 festivais enormes, encheu o templo. E também eu patrocinava todos os desaparecimentos e aparecimentos de Srila Prabhupada com o meu próprio Lakshmi, meu dinheiro. E não era assim um servicinho, eu ia, fazia tudo, porque a congregação só aparecia para a festa de domingo. Então eu ia para a cadeia comprar flores, a boga para cozinhar para a deidade, a lista de preparações, a decoração do altar, a decoração da Vyasasana,
Tudo eu fazia. Nada disso foi valorizado pelo Templo do Rio de Janeiro. Nada disso foi valorizado. Isso são 30 anos. 30 anos. Ontem eu estava pensando, fiquei aqui por essa, por aquela razão. Esses 30 anos eu poderia estar em Vrindavana, em outro lugar. Certo. Água Você não vê Sanskrit. isso como que essas pessoas estejam seguindo instruções de Prabhupada, não? Você vê isso como que é uma deficiência no caráter das pessoas que não apreciaram o seu serviço? Eu acho que não é bem, não, caráter naquele momento em que eu falei sobre o caráter. O que existe é desqualificação, ou não tem amadurecimento espiritual. São pessoas que pegavam surf e no dia seguinte é presidente do templo. É um advogado que não trata bem sua esposa em casa e está dentro do conselho administrativo. É uma devota que fala palavrão, palavrão não se fala no movimento, mas está dentro do conselho administrativo, está adorando as deidades. Então, acho que tem um declínio da classe bramínica, né? Porque essa classe bramínica também não foi valorizada para dar espaço para as questões administrativas como autoridade máxima. Foi assim que eu ouvi outro dia, como autoridade máxima. E falta qualificação, falta maturidade, assim, mas eu não tenho que julgar essas pessoas, não tenho que julgar, né? Eu realizei muitas coisas, minha mãe faleceu, eu tive que realizar muitas coisas também, a temporalidade das coisas e a nossa responsabilidade com a nossa vida espiritual. Você é o responsável pela sua vida espiritual, né? Se você não encontra ali, você tem que assumir ou uma posição ou procurar um lugar onde você possa evoluir espiritualmente. Eu acho que a gente só evolui espiritualmente na associação com devotos avançados. Não é se submetendo a uma autoridade que não está qualificada, né? Eu sou presidente do templo, eu represento a Prabhupada, mas faz qualquer coisa lá fora. Não é assim, né? Depois sou julgada sem me ouvir. Não Então, sei, se perdeu muita coisa. Acho que se perdeu bastante coisa, sim. Entendo. Acho que houve uma decadência. Agora temos mais como 25 minutos. Você quer falar mais alguma coisa específica? Eu só Não, queria falei sobre esclarecer, isso. esse último ponto que a sua insatisfação não é com Prabhupada, mas com pessoas que você vê que não estão seguindo de acordo com o que Prabhupada ensinou. No Não, tratamento, no eles tratamento acham. com as mulheres, no tratamento com outros devotos. Tem muitas mudanças nos padrões de Srila Prabhupada também. É como se Prabhupada fosse uma capa, mas podem fazer o que bem entender dentro da ISKCON, mudar as coisas como bem entender. Agora, recentemente, criaram uma série de regras. Eu fiquei com pena das pessoas que fizeram essas regras, né? Eu fiquei realmente assim, com compaixão, porque não precisamos dessas regras todas para servir a Krishna. Como que regras? Praticamente selecionar as pessoas que entram no templo. Daqui a pouco não vai proibido entrar, não entra. Enquanto que outras pessoas que cometem outros delitos maiores, porque está numa posição mais avantajada, pode ficar no templo e realizar serviço devocional. Eu acho que tem algo, mas eu não sou eu que vou mudar isso para você, nem gosto de estar falando sobre isso também. Tá bem. Vai ajudar em quê? Não vai ajudar em nada. Vão dizer, Aragabum é uma pessoa crítica. Certo. Não, mas é importante também os Uma devotos coisa, ouvirem. desde que eu cheguei ao Brasil em 86, nunca nenhum irmão espiritual falou comigo. Eu não sinto que meus irmãos espirituais são meus bem-querentes, quando deveriam ser. Então, nunca, nenhum irmão espiritual nunca sentou para conversar comigo. Então, não existe uma relação de bem-querência entre irmãos espirituais e irmãs espirituais. Algumas irmãs espirituais conseguem ter essa bem-querência pelo outro, mas
Eu não vejo isso. Nunca dialogaram comigo, nunca se aproximaram de mim e não sinto como meu bem-querente. Eu fui perseguida durante muito tempo por um irmão espiritual que queria a todo custo que eu não aparecesse porque ele queria se manter numa posição de falso prestígio, de prestígio maior. Eu não estou procurando prestígio. Eu não procurei nada. Eu simplesmente quis servir. Eu não procurei ser reconhecida dentro do diálogo interreligioso, eu não procurei ser reconhecida dentro da dança indiana, tampouco dentro do movimento no Serviço Atila Prabhupada ou no BBT. Não, eu nunca fui afetada por essa questão de falso prestígio, nunca. E nunca foi meu interesse. As coisas foram acontecendo porque méritos, talvez, né? Não que eu mereça, mas méritos. Você fez um ótimo serviço na divulgação do filme Hare Krishna no Brasil, o mantra, o movimento e o Swami que começou tudo. Você fez um ótimo serviço, você foi muito dedicada, buscou pessoas, entidades, cinemas que pudessem nos ajudar, participou ativamente e eu reconheço o seu serviço, eu estava lá presente vendo o seu esforço, a sua dedicação. Você sabe que no tempo da Pandya Kalojara tinha o Alanat Swami na época, né? Uhum. Que era o presidente do templo. Então havia um interesse de manter ele aqui no Brasil. Então 6 pessoas entre autoridades, aproveitando da minha rendição, da minha fidelidade à missão de Prabhupada. Eu era uma ingênua, apesar da minha idade, eu tinha 28 anos, era uma pessoa completamente ingênua. Me convencei a casar com o Alanat para ele permanecer no Brasil. E eu não tinha isso na minha cabeça de casar com alguém para manter a pessoa no Brasil. Eu tinha desejo de formar uma família, tanto que hoje eu não tenho família, né? Mas fizeram isso comigo, em nome do Sankirtana, como se diz, um sacrifício pelo Sankirtana. Fazer isso em nome de Sankirtana. Eu acho, hoje em dia, eu penso nisso, e não fizeram nada para remediar, porque eu tentei anular esse casamento e me mandaram de volta para os Estados Unidos, né? E quando eu voltei, tentando ajuda com irmãos espirituais, nenhum deles, que advogados, nenhum deles me deram a atenção que eu deveria ter para anular o casamento, que era possível anular o casamento, né? Mas ninguém assim. Então, falta essa relação de bem-querência, de amizade, de querer proteger as devotas. Eu acho que ainda existe um padrão enraizado no coração dos devotos da aversão antiga. Eu acho que tem que mudar isso. Eu vejo assim, mais conflito dentro da ISKCO, aqui, né, do que necessariamente em outras linhas. Outro dia me mandaram Maha Prashad, uma cartinha do Sr. Jagannatha, de um outro segmento, porque eu procuro dividir as coisas com templos, às vezes, se está sobrando. Então, assim, como reconhecimento, me mandaram uma cartinha e me mandaram uma Maha Prashad. Mas o templo, eu não sei o que tem, eu não quero nem pensar, eu cansei de pensar. Certo. De todas as coisas que você fez para a Prabhupada, para o movimento Hare Krishna, existe alguma contribuição que você vê que foi mais relevante? Todas as contribuições foram relevantes, né? Porque dança indiana eu divulgava Krishna. As minhas alunas mesmo falavam, né? Você não é uma professora comum, você é uma devota de Krishna. Eu dei aula na UERJ e as alunas vinham fazer minha aula, então elas tinham todo carinho, pessoas preocupadas com provas, então tinham um relaxamento. E eu falava de Krishna. E fiz vários espetáculos em grandes teatros aqui também, mas na simplicidade, não que eu estivesse almejando nada, as portas iam se abrindo e as oportunidades apareciam, né, a divulgação. Até hoje as pessoas lembram desse espetáculo todo. Quando eu me apresentei no FINEP, o Teatro Municipal, os bailarinos do Teatro Municipal inteiro vieram assistir, porque existe essa recíproca entre eles, né, de favorecer o outro, de respeitar a obra do outro. Foi um espetáculo lindíssimo,
Foram 3 dias de espetáculo cheio, pessoas que ficaram do lado Onde de fora foi? tiveram que voltar, no FINEP. Quem estava do lado de fora teve que voltar nas outras apresentações, porque não tinha mais lugar. E ali estava o cônsul da Índia, a filha da Cecília Meirelles, né? Tinha bailarinos de São Paulo também. Foram espetáculos maravilhosos. Acho que essa foi uma grande... Sempre contribuição significa você está oferecendo Krishna para os outros, ou através da arte, através dos livros, mas a maior contribuição mesmo respalda na distribuição dos livros de Srila Prabhupada. Nós éramos muito jovens, né? A gente deu a nossa vida pelo movimento. Nós trabalhamos pela construção dessa fundação que é o movimento Hare Krishna, né? Pelas bases do movimento Hare Krishna. São jovens que poderiam estar fazendo outras coisas. Hoje não, as pessoas fazem tudo, mas são devotos também. Mas na época não, na época nós nos rendemos ao movimento, entregamos nossa vida e alma a Srila Prabhupada. Então eu creio que essa foi uma das maiores contribuições. E não sei mais que você pode pensar que seja maior contribuição do que a distribuição dos livros que dava prazer ao coração do Srila Prabhupada, né? Poderia Em se Los dizer Angeles, também. em Los Angeles eu dormia 2 horas, né? 2 horas, porque eu ainda adorava as deidades à noite, eu fui pujari das deidades de lá, primeiro comecei com Jagannatha pequenininho, Jagannatha grande, depois Gauranitai pequenininho, Gauranitai grande, até que me deixou, Dwarkanatha pequena, até que deixaram eu vestir o Dwarkadisha, as deidades grandes. Então, além de fazer esse serviço com as deidades, cozinhar oferenda para as deidades, fazer Harinam, Sankirtana, ainda nós trabalhávamos no BBT, nas publicações dos livros, e tudo era maratona. Essa é uma grande contribuição. Ajudar na publicação dos livros é uma grande contribuição. Prabhupada disse que o BBT é o coração dele. Sem a publicação dos livros não pode haver distribuição de livros. Então essa é uma grande contribuição que você deu. É como uma mridanga, né? Pode ser ouvido muito longe. E no diálogo interreligioso, que eu estou há 12 anos, assim, eu entrei por acaso. Eu entrei por causa dessa mesma pessoa que era presidente no templo, né? Havia uma perseguição contra os discípulos de Prabhupada. Até ouvi falar que os discípulos de Prabhupada estavam em extinção. Aí eu fui atrás. Por que você está falando que o discípulo de Prabhupada está em extinção? Um dos líderes, né? E ele me respondeu, eu tenho a carta ainda, o e-mail ainda. Então eu entrei no diálogo interreligioso porque eu não tenho preconceito contra nenhuma outra religião. Eu me senti muito bem entre os muçulmanos, entre os judeus, entre cristãos, católicos, evangélicos, né? Não tive esse problema nenhum. E isso cresceu muito, cresceu no governo do estado, na prefeitura, nós ganhamos um prêmio da Dilma na federal, OAB, a Alerj. Assim, fizemos vários eventos, vários seminários, e esse diálogo interreligioso cresceu muito em 12 anos. Né? E sempre lá, marcando. E aí eu podia ouvir dessas outras religiões o que eles pensavam dos Hare Krishna. E eles diziam, eu gosto muito dos Hare Krishna porque são pessoas muito felizes. E muitas pessoas se atraíram pelo movimento por causa dessa expressão de felicidade, né? De sair, cantar, dançar, o teatro na rua. Então essas pessoas se atraem por essa felicidade, por essa alegria que ele vê nos devotos. Eu vi muitas fotos suas com outros religiosos em vários eventos. Vi muitas fotos na internet. Sim. Está chegando no final, Ragabhumi Prabhu. Eu quero agradecer a você, em nome dos devotos do movimento Hare Krishna em geral, inclusive aqueles que virão no futuro, pelo seu serviço em momentos difíceis, momentos pioneiros do movimento no Brasil, com muito sacrifício, sem muitas facilidades, sem muito apoio, e você perseverou por todos esses anos, você não deixou o movimento, a missão, e você continua servindo, continua contribuindo, mesmo que você tenha
deparado com muitos obstáculos. Então, esse é um exemplo de uma pessoa que tem um coração muito devotado, muito dedicado. Outros não continuariam assim com tanta perseverança. Então, em nome de todos, quero agradecer muito pelo seu serviço. De coração. E às vezes pode ser que uma pessoa não veja, outra pessoa não veja, mas se eu posso ver que eu sou uma alma pequena, eu tenho certeza que Krishna, que é a alma suprema, ele está vendo tudo. Então não há necessidade de se preocupar, que ele verá tudo. Ao mesmo tempo, temos que aprimorar o relacionamento entre os devotos. Coisas têm que ser corrigidas. Porque Prabhupada queria que todos fossem tratados com respeito, homens, mulheres. Prabhupada se preocupava muito com todos, e tem muitos exemplos disso. Então, coisas têm que ser colocadas de maneira correta. Tem mais alguma coisa que você quer falar para fazer um fechamento? Você falou em perseverança. Perseverança é uma característica da minha família, né? Vem da minha mãe. Minha mãe, ela faleceu com 95 anos, no mês que ela ia fazer 96 anos de idade. E ela tinha um amor muito grande pela vida, e ela sempre ensinou como exemplo. Então, eu dedico esse momento à minha mãe, à memória da minha mãe. Que Krishna possa olhar por ela também. Muito obrigada, Prabhu, pelo esse momento, né? Isso vai ser editado, claro. E que todos sejam muito felizes. E Prabhupada abençoe a cada um de vocês. Essas entrevistas são importantes, que vão ficar marcadas na história e no futuro por, quem sabe, 50, 100, 200 anos ou mais. As pessoas estarão assistindo isso. E ficarão pensando, essas são as pessoas que iniciaram o movimento que eu participo hoje, daqui 100, 200 anos. E essa é a verdade. Eu queria ter isso registrado para que não somente os devotos se entusiasmem, mas que também no futuro as pessoas conheçam que houve muito sacrifício. Não foi, as coisas não aconteceram, não, de maneira fácil, foi difícil. Eu cheguei numa conclusão que o afeto, o amor é muito importante para que não haja conflitos. Os conflitos só existem quando não há a presença do amor, né? Quando não existe esse afeto pelo outro. Afeto é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito dentro da ISKCON. Eu conheço muitas devotas que eu posso dizer, pessoas maravilhosas, pessoas que estão sempre de braços abertos. Para mim, são pessoas extremamente humildes. Então, eu considero essas pessoas muito avançadas. Eu respeito muito os devotos que moram em Nova Gokula, eles moram num Dhamma sagrado. Mas é preciso que a gente elimine esses conflitos através da atitude amorosa, né, de compreender o outro, e também ser tolerante, ser mais humilde e ter fé em Deus, ter fé em Krishna. Nesse momento de pandemia, a única coisa que podemos exercitar é a nossa fé em Krishna, porque é caro coroa, né? Você não sabe. Gratidão. Gratidão da minha parte por você participar e por contar tudo isso para nós, especialmente as histórias de Prabhupada. Eu não havia ouvido essas histórias, conhecia várias coisas sobre você. Essas histórias de Prabhupada são excelentes. Maravilhoso, você carregando o bebê para pegar os biscoitos de Prabhupada. Lindo, lindo. Eu tenho certeza que muitos ficaram inspirados com isso. Interessante que atrás de Prabhupada estavam todos os devotos do BBT português e espanhol. Eu vi uma foto, tem uma foto de Prabhupada e tem Mahakala. Sim, talvez mas estavam outros. Todos eles ali. Tem o Gorakishora. Prapana, Gorakishora também, Mahakala, Radha Vinod também. Só que quando eles, Iridayananda Maharaj estava do lado de cá, de Prabhupada do lado direito, Prapana estava ali. Quando eles me viram chegar com o bebê, eles não acreditaram. Ué, que isso? Onde ela conseguiu esse bebê? Da onde saiu esse bebê?
É isso. Hare Krishna. Os melhores dias da minha vida, sim, posso dizer que eu vivi, foram esses momentos com Srila Prabhupada, essa experiência que eu tive no Templo de Los Angeles também. E sinto muita falta do Templo de Los Angeles. Um lugar muito bom de se morar, Templo de viver. maravilhoso, ainda hoje, um templo maravilhoso. Sim, a Prachada. Prabhupada, o desejo dele era fazer o Templo de Los Angeles o templo modelo para o resto do movimento. E ele ficou muito tempo e investiu muita energia naquele templo. Los Angeles era o padrão para todos os templos, né? Era a sede, né? Sim. Você sabe que o festival de domingo era e é, né? Talvez porque do Arkadish é o rei, né? Do Arkadish seja o rei. Então, as preparações super opulentas, Sim, né? Você tinha que tudo de procurar, primeira. tem que procurar o vegetal, porque tinha muito pani frito, assim, mas muito bom e muito generoso, porque vinham os devotos que moravam afastados, já vinham com container e já levavam para casa a prachada. Sim. Prachada é importante, não tem nada que substitua a prachada. Não. Né? Tem uma boa festa de domingo, uma festa de domingo muito bem feita, com muitas preparações deliciosas e com um bom kirtan, uma boa aula, devotos dando atenção aos convidados e pregando para eles individualmente. Muito importante. Assim Eu acho o seguinte, que ao invés de afastar alguém, fazer parceria com aquela pessoa, trabalhar junto. Sim. Não é porque tem que afastar alguém do serviço devocional. Por que não trabalhar junto, em parceria? Ouvir Prabhupada sempre tentava ocupar todo mundo, inclusive quando aquele sannyasi Hanuman, ele decidiu se casar, que um sannyasi não se casa, ele decidiu se casar e foi encontrar com Prabhupada no México, um dia de manhã, vestido de branco, que o sannyasi veste a roupa de cor açafrão. Ele disse para Prabhupada, agora o senhor vai me rejeitar? Não, Prabhupada. E Prabhupada disse, por quê? Porque quando o sannyasi do Sr. Chaitanya Chota Haridasa, ele caiu, o Sr. Chaitanya rejeitou ele. E Prabhupada disse, sim, mas o Sr. Chaitanya é a suprema personalidade de Deus e pode conquistar o mundo sozinho. Mas eu preciso de ajuda de todos vocês. Então, todo devoto é valioso. Todo devoto. Nos olhos de Prabhupada, cada um de nós é muito valioso. E ele quer que cada um de nós estejamos ocupados, em harmonia, trabalhando com os outros. Então, mas Krishna está controlando e muitos vão ouvir essa entrevista. Eu tenho muita fé que coisas boas resultarão disso. Obrigada. Tá? Ok. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. Jai, Hare Krishna. Haribol. Haribol.